Pitágoras dizia que a música é número. Vamos ouvir mais um número musical? Precisamos decodificar. E esses números eu levanto periodicamente. Como vocês vão ver aqui uma parte deles dentro de uns 2 minutos. Nós vamos ver os números. Se vocês deixarem cartão com telefone, entra no mailing e vocês recebem do Instituto de Economia da Seção de Ribeirão Preto números do estado, da região, como alguns daqui. Então vamos lá. Ali vocês vão ver, no município de Araçatuba e Birigui, os financiamentos imobiliários. Só para vocês verem lá embaixo, fonte, Banco Central. Os investimentos em imóveis nos 2 municípios, 2012 e 2013. E ali a porcentagem de variação. Esses números vão ficar aqui. E quem quiser pode mandar um e-mail que eu mando para vocês. Se quiser pedir aqui no Simb também, a equipe aqui pode atender, não pode, Nelson? Perfeito. 29% de aumento, muito acima da inflação. E Birigui, 47,54. Eu tenho isso do estado. Vocês vão ver cidades expressivas como São José dos Campos, Guaratinguetá, Ribeirão Preto, Campinas, bem abaixo. Daí é que nós vamos mostrar a seguir a conclusão desse primeiro dado. Vamos lá. Esse foi o financiamento. Operações de crédito, desconto de duplicata, financiamentos, cheque especial, todo tipo de operação de crédito, todos. Notas promissórias. Olha ali, Araçatuba, 24% de crescimento, 24,65%, Birigui, 749 milhões de reais. Um município bonito como Birigui, mas está demonstrando aquilo que chama pujança econômica. O dinheiro costuma seguir as oportunidades e o dinheiro está para a economia como o sangue está para o corpo humano. É que o dinheiro está aí. Vocês vão dizer, é muito mal distribuído. Esse é o Brasil inteiro. Nós só teremos melhor distribuição de renda e de dinheiro quando nós tivermos melhor distribuição de conhecimento. Falou o Nelson. Para distribuir renda é paternalismo. Distribuir conhecimento, aí sim, aí você distribui renda. Se os pobres tiverem as piores escolas, as melhores escolas, e os ricos tiverem as piores, depois de 20 anos os pobres serão os ricos e os ricos serão os pobres. Escola é um elevador social. A educação não é, a escola não é toda a educação. A educação tem 2 vertentes: a formação na família e a formatura na escola. São coisas diferentes. Formação é do caráter, do psiquismo, do temperamento. Temperamento seguidamente observado vira caráter. A matéria-prima com que você faz caráter é temperamento. E caráter é a soma das características de um outro. Característica é parte do caráter, fração, tomo do caráter. Já formação é isso, e formatura é o intelecto. Precisa separar bem, porque senão nós fazemos essas faculdades de pedagogia que é uma confusão na cabeça das pessoas. Uma confusão. Pedagogia é ensinar, isso que é pedagogia. Mas, bom, então vamos lá. Dinheiro na rede bancária. Nós temos aí, não vai ser possível projetar, mas nós temos quanto tem em dinheiro à vista, quanto tem em poupança. Aquilo que está ali é o total. Veja, Birigui, 708 milhões. Divide pela população, depois você vai dividir pela população de Araçatuba, de São Paulo, está entre os 10 mais renda per capita. Per capita. Aí vocês podem depois debruçar sobre os números, não é? Está ali, ó. Enquanto em Birigui, o dinheiro na rede bancária, dinheiro à vista, poupança e a prazo, nessas 3 modalidades, cresceu 13%, em Araçatuba 8%, e na maioria dos municípios paulistas em torno de 8%. Vamos lá. O dinheiro na rede bancária em 2012, ali ó, depósito à vista do setor privado, setor público, caderneta de poupança, dinheiro
à vista. Falei outro dia para o pessoal do varejo: será que é dinheiro à vista? O cara está pagando juro para emprestar, para deixar o dinheiro parado. Inflação de 0,5%, ele não está recebendo, ele está pagando juro. Por que o camarada não consome? Inclusive os calçados. Por quê? Medo. Uma boa propaganda, uma publicidade inteligente. Essa coisa idiota. Certo? Propaganda inteligente, bem feita, dinheiro de escola. Não está rendendo nada. Parado. Todo o dinheiro depósito à vista está fazendo vestibular para o consumo. Não faz de medo. O que é o medo? O medo é um sentimento que freia em 90% dos casos. Mas acelera também. Você tem que saber quando acelera. Correr de medo. Quando acelera isso? Você consome com a emoção, mas pode decidir o consumo com a razão. É uma combinação. Emotion em inglês. Emotion, se tivesse um flip sharp, emotion. Né? Se tiver um flip sharp é bom. Emoção, moto. O que move é a emoção, não é a razão. A razão freia. Vamos lá. Pode. Aí o dinheiro na rede bancária em 2013. Vamos ver a comparação dos dois. Você quer ver o que Birigui tem? Depósito em poupança. 375 milhões de reais. Quase meio bi. Sabe o que é isso ou não? Presta atenção nesses números aí. Fonte Banco Central. Agora nós vamos começar a verificar isso aí para poder dar uma assessoria com mais nível para as administrações, certo? De uma maneira geral, para as entidades, quando é que deve consumir, quando não deve. Consumo pelo sistema de crediário é bom, mas não tanto. Consumo à vista. Você ganha o presente, mas compromete o futuro. Toda a inadimplência é filha do crediário. Ela nasce desse útero. Pode tocar. Agora vamos lá. Nós vamos ver então iniciar com uma visão ampla e depois entrarmos no aspecto que interessa. O século XV, aí já é história, foi do Mediterrâneo. Era ali. Lisboa, Portugal, Espanha, o Mediterrâneo. Século XVI, XVII, XVIII, XIX e XX, Atlântico. Esse século está sendo do Pacífico. Não é por acaso que os países que estão desenvolvendo são Chile, Venezuela, um desgoverno, Colômbia, Peru, um simples, Pacífico. Outro dia o presidente dos Estados Unidos deixou bem claro, os Estados Unidos também são um país do Pacífico. O Atlântico já tem cara de passado. O futuro é o Pacífico, já com um pouco de presente também. Pode tocar. O centro de gravidade, aí é que nós vamos entrar, da economia paulista está se deslocando da capital, cidade de São Paulo e a grande São Paulo, vocês vão ver a seguir, para o interior. A cidade de São Paulo é um fenômeno político, a capital. O interior paulista é um fenômeno econômico, o capital. Caput, vocês vão ver uma palavra latina que quer dizer cabeça. Caput, cabeça. O plural de cabeça em latim é capita. Cabeças, pressupõe equipe, para usar os equipamentos. Nos dois casos, capita, política, capital, quem manda. No caso econômico, capita, capital, dinheiro. É de onde você faz dinheiro. Faz com o corpo, mas é muito menos. Cabeça. Mercado é o local onde se transforma neurônios em dinheiro. Mais ainda se você temperar com fertilizante do conhecimento. Esse é o grande momento. Quem perder essa corrida? Quem perdeu a corrida, perdeu a grande oportunidade. O brasileiro percebeu, Nelson, que os filhos são mais inteligentes que eles em 70% dos casos. Vocês já perceberam ou ainda não perceberam? Que os filhos são mais que vocês? Não perceberam? São. Não todos, 70% dos casos. O que é inteligência? Vamos ver o ônus e o bônus.
Inteligência é a capacidade de entender as coisas. Essa geração desse menino, muito mais inteligente que a minha. Eu dou aula há 52 anos, muito mais que a minha, mas tem limitações. Por exemplo, primeira limitação: aprende depressa, que a inteligência é aprender depressa as coisas. Aprende depressa o que presta e o que não presta também. Aí você já tem o primeiro. Não aprende depressa o que não presta? Depressa. 10 anos você leva um baile no computador de um moleque de 10 anos, ou de uma menina de 10 anos, num baile. Eu fiquei jurássico. A hora que eu vejo meu sobrinho, eu falei, não é possível isso aí. Então, um verdadeiro idiota. Eu não sei como é que essa habilidade que eles têm, mas aprende bobagem também. Muito. Primeiro ponto. Segundo ponto: a esperteza é a negação da inteligência. A esperteza é defeito de caráter. Esse é o perigo. Quando a ética entra em concordata, a economia vai à falência. A economia não aceita esperto, aceita inteligente. E a inteligência fica no fáceis. Eu comecei a estudar o rosto na área da fisiognomonia. O rosto é a nossa capivara. Nós escondemos o sexo, mas o que nos condena é o rosto. Eu comecei a estudar. Nada de lombroso, fáceis. Albert Schweitzer diz assim: aos 20 anos, o homem tem o rosto que Deus lhe deu. Aos 40 anos, o homem tem o rosto que a vida lhe deu. Aos 60 anos, o homem tem o rosto que merece. Porque nós construímos o nosso rosto. O rosto é obra nossa. Ruga, essas coisas que as mulheres não gostam, mas também tem, né? Homem, mulher, tem ruga. É uma palavra, ruga, que tem a mesma raiz etimológica de rua. O rosto é o mapa da nossa alma. E as rugas são estradas que nós já caminhamos. Quem decodifica uma ruga vê o momento exato em que ele prevaricou, traiu a mulher. Está no rosto. Eu comecei a prestar atenção, eu era moleque. Comecei a prestar atenção com aquela conversa. Está na cara, está na cara. O que está na cara? Eu quero entender, né? Porque Deus fala pela boca dos humildes. Deus fala pela Bíblia, que é a boca de Deus, de acordo com Santo Agostinho, e pela boca dos humildes. Humus quer dizer terra boa. Já ouviram essa palavra, humus ou não? É daí que vem humildade, terra boa. Humildade vem de humus, terra fértil. Marcos 4,14, Evangelho: o semeador semeia a palavra. Mas quando ele está semeando a palavra, tem que ter humus na terra, senão não adianta. Gente humilde costuma dar o recado que Deus quer que a gente ouça. Exatamente. Tá na boa. Eu tinha 10 anos, 11 anos, começava a prestar atenção, né? E meu finado pai sempre me aconselhava: presta atenção, fala menos e ouve mais. E para falar menos e ouvir mais, eu me lembrei da máfia. Ouvir muito, falar pouco, não escrever nada. Isso achei importantíssimo. Ouvir muito. Ou um jesuíta verdadeiro ouve o dobro do que fala e pensa o triplo do que ouve. Bem direito. Então, humus de humildade. Aqui, humus, humildade. Terra boa, terra fértil. Exatamente daí. E aí, eu comecei a prestar atenção e verificar o rosto que nós construímos com nossas ações, com nossas omissões, com o nosso pensamento, o rosto. Vai formando o rosto. No final, cada um tem o rosto que merece. O corpo é a sombra da alma. O rosto é uma fotografia do caráter, a cara. E nós verificamos isso com grande constância, esquecendo de olhar bem o rosto, quando a gente tem que olhar, né? Bom, então vamos lá. Vindo. Quem que está? Aí nós vamos ver agora a participação de cada município ali ao lado
1982 a 2011, os últimos números. São exatamente quase 30 anos, 29 anos. Veja nesse período quanto cresceu Bauru. 45%. Campinas, 14%. Diadema, ao centro de gravidade vindo para o interior, menos 12%. Franca, menos 8%. Qual que é 22 ali? Guarulhos. Por que Guarulhos na Grande São Paulo cresceu? Por causa do aeroporto. Ela se globalizou antes de ser globalizada. Você tem que ter uma saída, uma oportunidade, uma porta. O aeroporto, 22%. Depois, Jacareí, Vale do Paraíba, 23%. Jundiaí, 34%. Limeira, 2%. Mauá, menos 14%. Mogi das Cruzes, menos 9%. Osasco, menos 14%. Ribeirão Preto, mais 89%. São José dos Rio Preto, mais 77%. Santo André, maior esvaziamento, menos 61%. Está vindo para o interior, menos 61%. São Paulo, menos 38%. Sorocaba, mais 45%. E Taubaté, que esse ano parece que passou Ribeirão, 85%. Então, quais os 4 centros para onde o desenvolvimento, para onde o Bandeirante está morando? O espírito do desenvolvimento do Bandeirante. Vale do Paraíba, primeiro lugar dos 4 porque a região de Ribeirão é só Ribeirão, Rio Preto só Rio Preto, os outros nem tanto. A hora que você soma, primeiro o Vale do Paraíba, porque aí está Jacareí, está Taubaté, está São José dos Campos, está Lorena, Caçapava, Aparecida, ali está, não está fácil. Segundo, a região de Campinas, perto da região de Ribeirão, e quarto, Sorocaba, que agora com a indústria automobilística nós vamos ver. Então o espírito está vindo para o interior, mas não de maneira homogênea. E o que puxa, o que acelera na economia do conhecimento é o intelecto. Uma soma de Bill Gates com Albert Einstein. O que é o empreendedor que Birigui está se revelando um grande centro do empreendedorismo? Empreendedor é aquele cara que transforma lixo em ouro. É o sujeito que transforma em dinheiro uma oportunidade que existe, um problema. Ele pega um problema e vira dinheiro. Isso. E como é que é o empreendedor? Normalmente é um homem simples. Não é? Ele contrata os melhores assessores. Os grandes empreendedores que eu conheci, é chato. Eles não são intelectualmente desenvolvidos. Eles são inteligentes, eles não são cultos, preparados. Por quê? Porque quando você pensa, você não sente. Está pensando, passou uma moça bonita, não viu. Pode ser um avião, não viu. Está distraído. Está comendo, não está sentindo o paladar. Agora, se você estiver sentindo, você não está pensando. Se exclui. Como o empreendedor é um homem de sentir mais do que de pensar, ele sente e contrata quem pensa, a equipe. Para agir, é preciso de ignorar muito. A ação é filha da ignorância. Mark Twain dizia assim: nunca permiti que a escola atrapalhasse a minha educação. Você tem que ser preparado, mas para ser assessor. Meu avô era um italianinho analfabeto. Eu estava falando para o Nelson, um italiano, analfabeto. E os filhos formaram. Meu tio formou em Milão, na Itália. Os netos, tudo empregado. Ele olhava para nós: você precisa estudar mesmo, porque eu quero empregado inteligente. Ele já viu que ninguém ia ser de nada para ganhar dinheiro, ia ser tudo empregado. Que é gente bom também ser empregado, só que a gente não tem talento para isso. Não tem talento. O empreendedor, ele enxerga essa oportunidade. A gente não enxerga, tem outras coisas na cabeça. Quando você tem um empreendedor, você já tem metade do desenvolvimento econômico.
Aí você tem que viabilizar, criar um bom ambiente de negócio. Esse aqui é o grande dado, né? E se possível, se não puder ajudar, pelo menos que não atrapalhe. Boa política econômica é aquela que começa não atrapalhando. E já é muito, historicamente, viu? Então vamos lá. Marcando sempre isso, comércio é ponto, indústria é custo. A pergunta que se faz em indústria é quanto custa? Quem não tiver custo, não adianta. Procura viabilizar, senão vai dar cabeçada. Serviço é atendimento, porque serviço vem de servo. Servos. Você tem que atender conforme quer o senhor. Serviço. Eu fiz uma palestra na Unimed e falei para os médicos que eles queriam me bater. Eu falei, não, médico, prestador de serviço, é servo. Eu sou professor, sou empregado. E quando eu atuo na consultoria, eu sou servo. Eles ficaram bravos. Serviço vem de servo, eu não tenho culpa, vai brigar com o latim. Pai, o que eu posso fazer? Não adianta. Toca o barco. Então a indústria, a atual lógica das cadeias produtivas, que o Brasil não entra erradamente, mas é política econômica, globais, desloca a fabricação e a montagem final de produtos utilizados a localidades com menor custo de produção, principalmente de mão de obra. Esse é o fator mais... E nós vivemos uma época difícil, em que o salário médio está subindo e prejudicando a indústria. Por quê? Salário na indústria é custo. E para o mercado? Para o mercado é consumo.